Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler com você 2 versículos deste capítulo. Que eu quero usar esses versículos como base para uma palavra que o Senhor tem colocado ao nosso coração para ministrar nesta hora. Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 22 e 23. Me acompanhe aí, por favor. Se você, porventura, não está com Bíblia, eu quero que você nos acompanhe aqui. Vamos lá. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. E que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem pode dizer amém pela palavra de Deus? O tema da nossa palavra de hoje é o privilégio de ser apenas a voz. Vamos falar sobre isso hoje. Muito bem. Queridos, João Batista, você que conhece um pouco da história dele, não quero caminhar muito, mas falar o essencial. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, né, ele foi concebido de uma forma sobrenatural, porque Isabel era estéril, mas ele foi escolhido e separado pelo Senhor e enviado com um grande propósito. Ele veio consciente desse propósito, um propósito muito especial. O ministério dele durou cerca de entre 6 a 9 meses. Foi um ministério de duração muito curto. Mas pense em um ministério muito intenso. Pense em alguém que de ministério viveu pouco tempo, mas que foi muito intenso naquilo que fez. Porque ele veio com propósito. E mais, ele veio a este mundo trazendo consigo o privilégio de ser apenas a voz que estava clamando no deserto. Ele veio com esse propósito, ele veio do céu com esse propósito de ser essa voz do Senhor que clama no deserto. Tem uma outra coisa muito importante aqui. Eu acredito que a semelhança de João Batista, todos os ministros do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo devem também se sentir privilegiados por serem a voz, ou apenas a voz, que clama no deserto. Você vai entender mais um pouco a respeito do que eu quero falar aqui. Eu quero lhe dar algumas razões, alguns motivos, para nós, de fato, nos sentirmos, ou os ministros. Eu quero começar falando primeiro pelos ministros do Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho. Eu quero falar em primeiro lugar, direcionar para esses, mas se bem que a palavra ela é muito abrangente, mas por que nós devemos ver como um privilégio ser apenas a voz? Por que pode ser visto e considerado como um privilégio ser apenas a voz? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda, não está aqui no ponto, mas entenda aqui uma coisa. Isso é uma palavra que Deus tem compartilhado ao meu coração, tem falado, tem queimado muito no meu coração. Sabe por quê? É porque tem muita gente por aí querendo ser mais do que a voz. Parece que ser a voz não é muito importante, não dá ibope. Então, eu quero que você olhe para a vida de um homem que ministerialmente viveu entre 6 a 9 meses. Mas é alguém que se sentia privilegiado em ser apenas a voz. Talvez se alguém chegasse com ele com uma proposta melhor, ele não iria com certeza aceitar. Sabe por quê? Porque ele veio para ser a voz. Ele veio com esse propósito. Eu vim para ser a voz. Agora pegue comigo isso aqui. Vamos trabalhar em cima de uma pergunta. Por que devemos ver como um privilégio ser apenas a voz? Primeiro, porque esse entendimento vai nos manter com os pés no chão.
Esse entendimento de que somos apenas avós vai nos manter com os pés no chão. E esta primeira parte vai direcionada para todos aqueles que ministram o Evangelho de Jesus Cristo. Isso aqui é algo tão importante, mas ao mesmo tempo tão sério. Porque parece que, por algum momento, a pessoa parece que ela deixa de tomar o remédio. E ela acaba vindo para o altar, sem o efeito do remédio. E ela começa a se achar que é alguma coisa. E tem um texto na Bíblia que me persegue dia e noite. E eu quero que ele continue me perseguindo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, são 3 perguntas que Paulo faz. Me acompanhe aí, 1 Coríntios 4, 7, olha a primeira pergunta. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Sabe, tem um momento assim, em momentos a sós com Deus, e eu mesmo perguntar, o Elcio perguntando para o Elcio, ajoelhado diante do Senhor, Elcio, quem é que te faz sobressair? O que tu tens que tu não recebeste? E se tu não recebeste, não tem nada, por que tu vai te gloriar como se tu não tivesse, como se fosse teu? Aí você tem que baixar a cabeça e dizer, é verdade, nu eu saí do ventre de minha mãe e nu eu voltarei. Nada eu trouxe para este mundo, nem coisa alguma eu posso levar dele. Então, quando nós paramos e começamos a refletir sobre isso, os elogios, a fama, as promoções, status e tantas outras coisas que o homem procura, vai para os pés do Senhor, porque ele consegue entender que ele é apenas a voz. De vez em quando, o Espírito Santo ele me lembra uma coisa: Rua da Palha, Rua da Palha. Um dia Deus lembrou Davi. Deus chega com Davi e diz: Davi, eu te tirei de detrás das malhadas do rebanho e te constituí como príncipe sobre o meu povo. Você era apenas um pastor de ovelhas. Eu te tirei de lá e te coloquei como príncipe. Então eu quero que você pegue isso aqui, porque quando a gente tem esse entendimento, que é um privilégio apenas ser a voz, esse entendimento vai nos manter com os pés no chão. Vai fazer com que a gente reconheça aquilo que nós somos e por causa de quem nós somos. Tem alguém comigo aí, gente? Segundo, porque devemos ver como um privilégio ser apenas a voz. Escute. Porque os nossos ouvintes terão uma visão correta a respeito de quem nós somos. Escute, os nossos ouvintes terão uma visão correta a respeito de quem nós somos. Chegaram com João Batista e perguntaram: quem és tu? Tu és Elias? Ele disse: não. Quem és tu? Tu és o Cristo? Ele disse: eu não sou o Cristo. Me diga quem tu és para que eu possa voltar e responder àqueles que me enviaram a ti. E diz: eu sou a voz que clama no deserto. É isso. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo, eu sou apenas essa voz que clama no deserto. E eu quero ler um texto aqui com você, muito interessante, que nos leva a refletir a esse respeito. Atos capítulo 14, do versículo 8 até o 18. O texto nos diz assim: em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica,
dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, escute, dizendo isto, foi ainda com dificuldades que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Escute, Paulo e Barnabé, por intermédio deles, Deus opera um milagre. Um homem que nasceu aleijado, paralítico, é curado instantaneamente. Quando os homens veem aquele milagre, aquela cura maravilhosa que aconteceu, todo mundo olha e diz: gente, os deuses na forma de homens desceram até nós. Quando Paulo e Barnabé ouvem aquilo, e eles trazendo touros e grinaldas para oferecer em sacrifício a eles, ele diz: senhores, o que vocês estão fazendo? Eu sou de carne e osso igual vocês, sujeito às mesmas fraquezas, nós somos apenas avós. Nós não merecemos adoração, nós não merecemos louvor, nós não merecemos ser honrados, não, nós só estamos aqui como avós. Tem alguém entendendo isso aí, gente? Você está entendendo o que o inimigo está procurando fazer? As pessoas estão recebendo Paulo e Barnabé como se fosse Deus. Os deuses na forma de homens desceram até nós. E Paulo está rasgando as vestes e está dizendo: nós não somos deuses, nós somos homens igual a vocês, sujeitos às mesmas fraquezas que vocês. Nós não somos deuses. Ele age dessa forma. E olha esse texto aqui de Isaías, capítulo 2, versículo 22. Olha esse apelo. Ele diz: não ponham sua confiança em simples mortais. São frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Não coloquem a sua confiança em simples mortais. Alguém quiser pensar e além disso, escute o que eu vou lhe dizer aqui, adiantar de que eu esqueça. Se você encontrar alguém que queira ir além de ser a voz, isso é maligno, isso é diabólico, isso é carnal. Porque qualquer homem ou mulher que foi levantado por Deus nessa terra é para se apresentar como apenas a voz. E se sentir privilegiado por isso. Por ser apenas a voz. E ouça o que eu quero falar aqui. Eu quero pedir perdão para vocês. Em nome de todos os ministros. Em nome daqueles que pregam a palavra. Que estão na linha de frente. Porque eu quero pedir perdão para todos vocês. É porque nós somos apenas a voz. Apenas a voz que aponta, que indica, que confronta, que exorta, que aconselha, que corrige, que direciona, que esclarece. Somos apenas a voz que clama no deserto, nada mais que isso. Apenas a voz.
apenas a voz que clama no deserto, nada mais do que isso. Terceiro ponto. Porque devemos ver como um privilégio ser apenas a voz. Escute. Porque se nós decidimos viver sendo apenas a voz, nós livraremos os nossos ouvintes do TPD, que é o transtorno de personalidade dependente. É uma condição de saúde mental caracterizada pela necessidade excessiva e submissa de ser cuidado por outros. Qual é a consequência disso? Será a ansiedade, o medo de abandono e a incapacidade de tomar decisões ou de agir de forma independente. Querido, isso aqui é algo tão sério. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto as pessoas estão voltadas para ele, ele está dizendo: gente, eu sou apenas a voz, eu não sou Cristo. Quando Jesus aparece diante dele, do Rio Jordão, ele tem tanta consciência disso, que quando Jesus chega, ele diz: eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim. Você entende? Eu é que preciso ser batizado por ti, não tu ser batizado por mim. Ele entende isso, o que ele faz para a multidão. Gente, ei, vocês lembram? Eu estava falando a respeito de alguém. É ele. Não sou eu, não, é ele. Ele é o Cordeiro, eu sou apenas a voz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a respeito dele que eu vim anunciar. Não foi a meu respeito. É a respeito dele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele não tornou as pessoas dependentes dele. Ele apontou para Cristo. Não sejam dependentes de mim. Sejam dependentes dele. Porque eu vim na frente somente para anunciar a sua chegada. Eu vim apenas na frente como alguém que veio tomando essa decisão tão importante de ser apenas a voz. Eu quero que você veja esse texto comigo. Deuteronômio capítulo 34. Do versículo 4 até o 6. Isso aqui é algo tão importante para a gente. Deuteronômio 34, de 4 a 6. Disse-lhe o Senhor: esta é a palavra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Ponto. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Ponto. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Olha aqui para mim, por favor. Deus diz: Moisés, sobe o monte aqui, vem cá comigo aqui. Moisés sobe, e Deus leva ele para um lugar e diz: olha toda essa terra aqui, olha, a terra de Canaã, que eu prometi dar para todos os filhos de Israel. Prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e eu vou dar essa terra em herança para eles, porém tu não entrarás lá. E a Bíblia diz que ali mesmo, Moisés morreu diante do Senhor, e este o sepultou. E até ao dia de hoje, não se sabe o lugar onde Moisés foi sepultado. Você já parou para perguntar, se questionar sobre isso? Por que Moisés não morreu lá, no arraial dos filhos de Israel, no meio do povo? Porque Deus o pegou em particular e o levou sozinho para o monte. Moisés morreu no monte, o próprio Deus, pelo que dá para entender, abre uma sepultura, sepulta Moisés, enterra, e até hoje ninguém sabe aonde Deus o enterrou. Por quê? Pare para você pensar. Se a serpente que Moisés levantou no deserto para o povo que estava sendo mordido pelas serpentes não morresse, se aquela serpente ela se tornou um ídolo para os filhos de Israel,
Imagina o Moisés, que Deus enviou para o Egito, que debaixo de poder sobrenatural, debaixo de manifestações gloriosas, tirou o povo de lá e fez grandes coisas. Imagina esse Moisés morrendo lá no meio do povo. Você sabe o que eles aprenderam lá no Egito? Uma das coisas, eles aprenderam a arte de mumificar os corpos. Até hoje tem múmias. Ó. Você acha que eles iam se livrar fácil de Moisés? Você sabe, eu cheguei a uma conclusão que para o Senhor, Moisés era a voz. Mas para os filhos de Israel, Moisés era mais do que a voz. Para os filhos de Israel, era mais do que a voz. Agora, veja isso aqui comigo. Moisés, imagine. Ora por nós. Medita por nós, ouve a Deus por nós, sobe ao monte por nós, obedece por nós, congrega por nós, jejua por nós. Quantas pessoas estão sendo mais do que a voz para vários filhos de Deus? Porque já receberam assim, ouça, cuidado. Cuidado com aqueles que estão querendo ser mais do que a voz na sua vida. Cuidado com aqueles que estão querendo que você faça tudo a partir do momento em que você tiver que consultá-lo. Cuidado. Cuidado com aqueles que estão querendo torná-lo dependente deles. Isso é uma dependência diabólica. Queridos, eu entendo que eu sou uma voz. E no dia em que eu quiser tornar vocês dependentes de mim, eu me perdi no caminho. Eu abandonei a minha missão. Porque não é a minha missão querer tornar as pessoas dependentes de mim. Eu falei, não vou dizer em que dia, uma pessoa chegou comigo e ela dizendo que era exatamente isso que estava acontecendo com a vida dela. Deus falou profundamente com ela, porque ela entendeu uma coisa, ela disse, meu Deus, era isso exatamente que estava acontecendo. As pessoas estavam me controlando, eu tinha que conversar, para poder então tomar decisões. Pessoas que estão se tornando mais do que a voz da vida de pessoas. Pastor, me dê exemplo, agora. Ligue para mim agora e peça uma oração que eu vou orar por ti agora e Deus vai operar um milagre. R$500 somente. Quer uma profecia? Pode entrar em contato comigo que eu dou uma profecia de Deus para você. Quer uma revelação? O que é isso, gente? São pessoas que estão sendo mais do que a voz. Não aceite. Não aceite. Pastor, o que aconteceu com o senhor lá para o Pará? Ai, meu Deus. Queridos, é uma manipulação que tem acontecido. Então, meu Deus, isso aqui para mim, eu considero isso aqui tão sério isso aqui. Pagar para alguém orar para você, pagar para receber uma revelação, pagar para receber uma profecia. A maior profecia, ela já foi escrita. Bíblia Sagrada. Já foi escrita. Mas o que procuram fazer? Tentar convencer que não é por aí. Olha esse texto comigo, João capítulo 1, versículos de 35 a 37. No dia seguinte, a sequência,
estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Afirmou de novo. Olha a sequência do texto, alguém pode ler comigo depois da exclamação? 1, 2, 3, já. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, fizeram o quê? Não acredito. Traidores. O quanto eu jejuei por vocês, orei por vocês, agora eu apresentei ele, todo mundo deixou. Isso parece ser muito ruim, né? Meu Deus, a minha igreja está esvaziando. O que eu vou fazer? João Batista, ele faz... Gente, ele, num dia anterior, ele está dizendo, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No outro dia, ele está lá com os dois discípulos, lá vai Jesus passando, eis o Cordeiro de Deus. Ele está preocupado se os discípulos vão abandoná-lo para seguir Jesus? Se ele estivesse preocupado, ele ia falar uma única vez assim. Entendeu? Não tem problema não. Bem. Ele não estava preocupado, gente. Por que ele não estava preocupado? Porque ele era somente a voz. Ele fala uma vez, no outro dia ele vê Jesus, ele fala de novo. Dois discípulos deixam ele e começam a seguir Jesus. Aparentemente, a princípio, isso parece ser ruim, mas não é de forma alguma, porque se eles estão indo até Jesus, se eles estão indo para Jesus, se eles estão decididos verdadeiramente a seguir Jesus, então eu estou conseguindo ser a voz. Se eu conseguir direcionar você para a pessoa mais bendita do universo, eu terei cumprido o meu propósito. Entende? Ele não está preocupado com isso. João não está preocupado. Ele fala de novo, eis o Cordeiro de Deus, é ele, não sou eu, é ele. Porque devemos ver como um privilégio ser apenas a voz, preste atenção aí, porque estaremos blindados contra o espírito de ciúme e inveja. O texto de João 3, 25 e 26, olha o que diz. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, olha aí, olha os semeadores de contendas. Mestre, isso é João, aquele que estava contigo além do Jordão, sabe Jesus, é aquele mesmo. Lembra que tu anunciaste o Cordeiro de Deus, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro, estão te abandonando. Gente, que necessidade tinha de chegar com ele para fazer isso? Olha, todo mundo está te abandonando, está indo atrás dele. Olha aqui, escute, a consciência de que nós somos apenas a voz pode blindar o nosso coração contra esses espíritos. E a gente vai entender, nós somos privilegiados por sermos apenas a voz. Por sermos apenas a voz, isso é um privilégio muito grande. Porque devemos ver como um privilégio ser apenas a voz. Porque reconheceremos que somos apenas precursores. Que somos apenas precursores. João 3, 28. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que é o precursor? É aquele que precede, é o que anuncia, o que pré-anuncia, é o que prepara ou indica a vinda ou o acontecimento de algo. E está dizendo: gente, eu não sou o Cristo, eu vi apenas na frente, eu tive o privilégio de vir na frente. Aquele que me enviou disse sobre quem você vê descer o Espírito Santo é este. E ele disse: eu vi, e desde então eu tenho testemunhado.
Desde então eu tenho testemunhado de quem Ele é. João capítulo 4, versículos de 39 ao 42. É um texto conhecido a respeito da mulher samaritana. O texto diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Gente, essa mulher aqui, escória da sociedade, desprezada, alguém que precisa ir ao meio-dia para pegar água no poço, porque senão, se muitos vissem, poderia ser rejeitada, ser julgada. Então ela vai nesse horário, ela tem um encontro real com Jesus Cristo, que se revela a ela. Logo depois ela deixa o cântaro, vai até a cidade e ela anuncia: olha, eu encontrei o Cristo. E lá vem samaritanos ao encontro dele, e a Bíblia diz que muitos deles creram em Jesus, por causa do testemunho daquela mulher. Mas quando eles vão até Jesus, ele diz: olha, fique mais 2 dias conosco. E está escrito que muitos creram nele, e eles passaram a dizer à mulher o seguinte: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você sabe o que isso me diz? Que aquela mulher, ela conseguiu ser a voz para eles. Ela conseguiu ser a voz para ele. Ela não era ministra do Evangelho, uma mulher simples que teve um encontro real com Jesus Cristo, mas ela conseguiu ser a voz para um povo, e ela anuncia Cristo, ela introduz Cristo, ela diz: olha, ele falou tudo a meu respeito. E agora eles já estão dizendo: olha, nós tivemos essa experiência. Tivemos a experiência de conhecer esse Cristo, agora já não é pelo que você falou. Queridos, isso aqui eu acho tão tremendo, porque isso é possível nós chegarmos a um nível até aqui. Olha, alguém estava sendo a voz, mas essa pessoa com entendimento, ela se tornou de fato a voz, para que eu pudesse ter esse contato direto com Cristo. Eu pudesse de fato ter essa experiência de conhecer a Jesus Cristo. E essa mulher, ela conseguiu ser isso aqui. Ela conseguiu ser essa voz para os seus vizinhos, para os seus colegas, para os seus patrícios. Ela conseguiu ser essa voz para eles que anunciava Cristo. Porque devemos ver como um privilégio ser apenas a voz. Porque assim reconheceremos que somos apenas amigos do noivo. Não somos o noivo, somos apenas amigos do noivo. João 3, versículo 29, a parte A. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Escute, aqui já está uma grande honra em ser amigo do noivo. Pastor, mas só ser amigo? Sim, escute isso aqui. Nem todo convidado é amigo, mas todo amigo é convidado. Não? É assim mesmo, você sabe disso. Olha, vai ter um aniversário, convidei somente 100 pessoas, e tem somente 100 lugares. Foram distribuídos somente 100 senhas, e é somente 100 pessoas que eu estou esperando. Bora lá, Mateus. Mas eu não tenho a senha, tu vem aqui do meu lado. Escute, nem todo convidado é amigo, acaba indo, mas todo amigo é convidado. É um privilégio ser amigo do noivo. E ele diz: olha, eu já tenho essa alegria. Eu já tenho essa alegria, eu não preciso buscá-la. Eu sou amigo do noivo, eu já tenho essa alegria. E olha aqui, escute esse outro ponto aqui. O maior privilégio para os ministros do Evangelho não é apenas ser a voz, não é
ser a voz, mas é ser amigo do noivo e ter a alegria em ouvir a voz. Esse é o maior privilégio que o ministro pode ter, é de ser amigo do noivo e de poder ouvir a sua voz. Escute, se como ministro do Evangelho de Cristo, não tivermos conseguindo lhe anunciar Cristo, não lhe conduzir até Cristo, e não lhe tornar totalmente dependente de Cristo, nós estaremos falhando na nossa missão de ser voz. E essa palavra aqui, ela vai para todo discipulador, vai para todo líder de célula, vai para todo supervisor, vai para todos os líderes de ministério. Escute, se nós não estamos conseguindo, como João Batista, anunciar Cristo, apontar para Cristo, tornar as pessoas dependentes de Cristo, nós estaremos falhando na nossa missão de ser a voz. Em nenhum momento João Batista ele questionou por ser apenas a voz. Para ele é um grande privilégio. Ele diz, olha, ele diz assim, essa alegria eu já tenho. Eu já tenho essa alegria. Que alegria, João, de ser apenas a voz, alguém que é amigo do noivo e consegue ouvir a voz do noivo. Ainda que alguém cante bem, pregue bem, fale bem, tenha unção, seja ousado, nunca deve se esquecer de que é apenas a voz. É apenas a voz. É apenas a voz. João 3, de 29, parte B até o 30. O amigo do noivo que está presente e o ouve, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aqueles que se sentem privilegiados em apenas ser a voz, vão sempre afirmar com muita consciência: convém que ele cresça e que eu diminua. Na versão a mensagem está escrito assim: chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. É mais ou menos assim: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ele vai pregando. E ele olha: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, preste atenção. Aqui, o João está aqui, mas ele tem consciência: esse lugar não é meu. Eu só vim na frente para anunciar que ele está chegando. Agora, a hora de ele ocupar o centro, agora chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e eu chegar para o lado. O Senhor é o centro. É por causa do Senhor que eu vim. Eu tive o privilégio de até agora ser a voz do que estava clamando no deserto. Queridos, eu tenho orado para que eu não falhe nessa missão de ser uma voz aqui nessa terra, de ser uma voz que vai estar clamando enquanto eu estiver aqui. Eu vou pedir que você fique de pé, que eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Em dezembro deste ano, escute, em dezembro de 2025, eu vou completar 30 anos que eu fui ordenado a pastor lá em Monte Alegre, no Pará.
Você que já fez o café com o pastor, já viu que tem uma foto da minha ordenação. Estava todos os membros do PGN, do Presbitério de Governo Nacional, lá. O pastor Lucas não estava porque um ano antes ele havia falecido. E todos estavam lá, pastor Paulo, pastora Rebeca, pastor Donaldo, pastor Ivanildo, pastor Roberto, pastora Cristina, a viúva, esposa do pastor Lucas, estava lá, e vários outros estavam lá. E 5 pastores foram ordenados: pastor Rico, pastora Berna, um casal, pastor Elias, pastora Elce e o Elcio solteiro. A pastora Cristina, enquanto estava orando, ela pegou o microfone, ela dirigiu uma palavra para mim. Ela disse: Elcio, o Senhor me deu uma visão quando nós estávamos orando por ti. E a visão que Ele me deu é que eu via você com uma bandeja em suas mãos, e dentro dessa bandeja estava o seu coração, e você estava entregando seu coração para Jesus. 30 anos, mas está se cumprindo em dezembro essa palavra. E uma coisa que eu tenho orado, eu tenho pedido: Senhor, deixa esse coração ficar aí, não deixa eu pegar de volta não, porque quando a gente assume o controle, é muito perigoso. A gente começa a achar que a gente é mais que a voz, que pode, que tem, que é.